Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo e galera, sejam bem-vindos a mais uma análise geral para falarmos sobre um show da WWE. Nesse caso é o show do Elimination Chamber de 2020, né? Um pay-per-view que podemos dizer que surpreendeu, né? E aí, novamente, aquela questão que eu vivo falando nos vídeos, né? Para algo decepcionar, não necessariamente ele precisa ser ruim. E para algo surpreender, ele não precisa também ser bom. Então não significa que esse Elimination Chamber for maravilhoso. Só que a expectativa dele era tão baixa, mas tão baixa, né? Que acabou que tiveram alguns acontecimentos até que interessantes nesse show, né? Deixando ele aí, por exemplo, com uma nota 7, eu colocaria. Então, um pay-per-view que parecia que ia ser uma nota 4, uma nota 3 talvez, né? Acabou tendo uma nota 7. E para alguns pode ser 6,5, 6,8, mas fica à vontade. Enfim, então sem mais delongas, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos nessa, né? Porque o primeiro combate da noite aconteceu entre Daniel Bryan contra Drew Gulak, né? O Daniel Bryan, que vem numa storyline um tanto esquisita aí recentemente, se envolvendo com alguns superstars aí de low card. E dentre eles ali o principal era o Drew, que estava assistindo as lutas, estava estudando o Daniel Bryan. E muito se esperava para ver se quando os dois fossem lutar, ia ser só uma bobeira ali mesmo do Drew. Ia ser uma storyline só de, sei lá, de jobber mesmo, de um cara ali tonto que ia acabar sendo derrotado facilmente, ou se ele de fato ia ser levado a sério e fazer uma boa apresentação. E foi a segunda opção. O Drew Gulak foi muito bem e ele é muito bom, né? É que o Drew, ele às vezes ele é dividido. Muitas vezes ele é trabalhado como um palhacinho ali, que fica apresentando aquele PowerPoint dele. E em outros momentos ele é levado a sério, ele faz umas lutas mais técnicas, que é a especialidade dele, né? É um wrestler bastante técnico, assim como é o Daniel Bryan, um wrestler bastante técnico. E aí os dois fizeram uma luta técnica, né? Uma coisa que a gente viu poucas vezes no main roster, inclusive, né? Lutas técnicas, é muito complicado você ver isso, até porque não é um estilo muito popular, não é um estilo muito agradável, digamos assim. Tanto que até lutas nesse estilo que ocorrem fora da WWE já recebem um pouco de rejeição por alguns, porque há vários estilos de luta. E querendo ou não, lutas com mais spots ali, então lutas hardcore, lutas ali que quebram mesas, que utilizam escadas, ou lutas normais, mas que você tem mais uma quantidade de saltos ali, de dives e de super chutes a todo momento, golpes de impacto. Esse tipo de luta é mais chamativo para a galera, assim. E lutas assim que você trabalha mais ali no chão, aí inverte aqui o braço, inverte a perna, aí o outro inverte ali fazendo uma chave de dedo. Então, tipo, você compara lá um salto com uma chave de dedo, o que é mais interessante? A maioria vai dizer que é o mortal. Então, é uma luta que não é muito popular, então poucas vezes a gente viu na WWE, mas eu achei boa, eu achei legal. Eu achei bem trabalhada. Deu pra ver um pouco do arsenal do Drew Gulak para quem não conhecia ele, tanto que se surpreendeu. Me lembrou muito uma luta que pouca gente lembra daquele reinado histórico do CM Punk pelo título mundial de 434 dias. Uma luta que o CM Punk teve contra o próprio Daniel Bryan. Não me recordo o pay-per-view, eles não lutaram apenas uma vez, então não vou lembrar agora qual especificamente foi o pay-per-view, mas teve uma luta deles muito boa, que foi mais ou menos nesse estilo também ali. Então eu achei muito interessante esse combate, o Drew Gulak ali fazendo o Daniel Bryan realmente ter que suar bastante. E aí, ao final da luta, o Daniel Bryan conseguiu ali inverter, fazer lá o Yes Luck e com isso ganhar o combate, com isso ali ter derrotado o Drew Gulak, mas reconheceu ali que o Drew deu trabalho, reconheceu que foi de igual para igual, né? Igual tá na moda aí, né? A taça de igual para igual. E aí, dessa maneira, terminou dessa forma. Fica então um recado, talvez, de que o Drew possa ser um nome a ser investido. Talvez tenha sido só esse negócio aí de um mês mesmo, no Daniel Bryan com essas histórias.
foi relatado que ele que pediu para trabalhar com esses caras, porque enxerga potencial neles, o que, se for verdade, é muito legal da parte do Daniel Bryan em pensar assim, sabe? O Daniel Bryan não parece ser um cara muito ganancioso, um cara egocêntrico, né? Ele já demonstrou algumas vezes ser o tipo de cara que não liga muitas vezes para resultado e nem para contra quem ele tá lutando, mas que seja bem trabalhado, né? Eu acho que isso é muito importante. E o fato é que eu não descartaria até futuramente rolar uma dupla, né? Rolar uma dupla Daniel Bryan e Drew Gulak, porque eles são parecidos ali, até em tamanho e tal, e estilo. Então, por que não? Por que não uma dupla dos dois? Caso não tenham muito espaço ali pro Daniel Bryan fazer alguma coisa durante o ano, o próprio Drew aí poderia então fazer uma dupla com ele. Acho que é uma possibilidade ali que não deveria ser descartada, né? Aí, depois a gente foi lá para a disputa do título americano de Andrade contra Carrillo, né? Uma disputa ali dos dois, então válida por esse cinturão. Outro combate que também foi até que interessante, né? Porque, assim, combate repetido já aconteceu umas milhões de vezes. Então a expectativa era menor possível, porque é a mesma coisa de sempre ali. Os mesmos caras estão rivalizando aí já faz meses. E digamos que foi previsível até a questão de eles quererem mexer lá na proteção do lado de fora do ringue. E o próprio final da luta foi ali igual as últimas lutas que o Carrillo tá perdendo, né? É sempre dessa maneira ali, um tentando rolamento no outro, aí ele acaba levando a pior ali. Mas de modo geral foi uma boa luta, de modo geral foi uma luta até que interessante. O público até chegou a gritar, isso é demais, isso é demais, isso é demais. Apesar de ser uma crowd meio estranha, que em certos momentos ficava quieta demais e não eram momentos pra ficar quieta, em outros momentos ali que era pra eles gritarem, eles não gritavam. Foi uma crowd bem esquisita essa do Elimination Chamber. Em vários momentos ali eu sinceramente não entendi. Sinceramente, é o que eu falei, cara. É muito complicado você querer saber a opinião dos fãs sobre tal acontecimento, tal resultado, tal luta, com base em crowds, porque são muito diferentes um lugar do outro, e às vezes até no mesmo lugar o público que vai é diferente, então é complicado. Mas o Andrade se manteve como campeão. Havia rumores, né, de que ele talvez fosse perder aí antes da WrestleMania, até por conta da punição lá, já tinha sido suspenso. Mas assim, eu nunca achei muito sentido nisso, porque se ele já foi suspenso e não perdeu o título na suspensão, então por que esperar ele voltar da suspensão para fazer ele perder o título, sabe? Não seria mais fácil tirar ele do título dele desde o começo? Então eu acho que ele chega para a WrestleMania como campeão americano. Agora basta saber o desafiante. Talvez tenha mais de um desafiante, o que seria legal, juntar vários caras ali para disputar esse título. Se for contra um específico, não acho que vai ser o Garza. Acho que pode ser o Rey Mysterio. Acho que pode ser aquela luta lá de aposta, né? Então, ou o título ou a máscara. Se o Rey Mysterio ganha, ganha o título. Se o Rey Mysterio perde, tem que tirar a máscara, né? Poderia acontecer isso nessa próxima WrestleMania. Ia ser repetido de novo um combate de Rey Mysterio contra Andrade, embora esses combates tenham sido todos bons e embora tivesse estipulação especial, né? E num palco maior e tal. Então, eu vejo dessa maneira, ou junta lá toda a turma do bonde e vai disputar esse título, quem sabe numa ladder match, enfim, é isso, né? Depois vamos para a primeira Elimination Chamber match, que seria então o título de duplas do SmackDown, né? Entraram lá o Miz e o Morrison, os atuais campeões, entrou ali o Robert Roode e o Dolph Ziggler, entrou também ali o Lucha House, entraram ali também o Heavy Machinery. Depois ali entraram as duplas que iriam começar, o New Day e o Jimmy e Jey Uso, né? E foram então aí para essa luta Elimination Chamber. Eu já gostei de eles já começarem com o Jimmy e Jey Uso contra o New Day, porque já pegaram ali as duas melhores para trabalharem desde o começo. Então isso faz com que a luta tenha uma qualidade melhor, né? E aí então foi isso que a gente viu ali, aqueles tradicionais golpes que o New Day e o Jimmy e Jey Uso fazem ali. Toda vez que vão lutar um contra o outro, até enjoativo às vezes essas duplas lutando, já até ficou manjado já ali certinho as combinações dos golpes. Depois o Lucha House entra, e aí meu amigo, o Lucha House, que até então parecia que tinha entrado na luta só por falta de tags, os caras eles roubaram a cena, né? Foram bem demais.
Eu não me surpreendo com o que fez nessa luta o Gran Metalik, porque eu já conheço ele desde os tempos lá do torneio, quando foi criada a divisão Cruiserweight, que ele chegou na final e perdeu pro TJP, e eu torci pra ele na final lá, eu queria que ele ganhasse aquele torneio. Pra mim ele foi o melhor daquele torneio, e desde lá pensei até que ele seria bem investido, até por ter chegado na final, e não, né? Sempre ficou ali um pouco meio estacionado, talvez seja por conta aí, que eu acho que ele não fala inglês, não me recordo, mas enfim. Mas ele é muito bom em ringue mesmo. E o Lince Dourado foi quem me surpreendeu, né? Que se saiu muito bem também. Teve lá aquele tradicional momento que ele gruda lá em cima da jaula, dá um giro e cai em cima de todo mundo. Foi incrível. O Gran Metalik dando mortais ali também a todo momento. Foi uma ótima apresentação ali deles, né? E aí, beleza. Aí, então, nós temos na sequência a entrada do Miz e do Morrison, né? The Miz e John Morrison, ali, os atuais campeões, entram também ali nesse combate. Eu até achei que eles iam ser os últimos a entrar, mas foram ali logo os antepenúltimos. E aí na hora eu pensei, putz, então tem uma possibilidade desses caras perderem o título hoje, né? Embora eles fossem os favoritos ali, então, a saírem vitoriosos. Depois entra o Heavy Machinery, né? E nesse momento nenhuma dupla ainda tinha sido eliminada. Entra lá o Tucker, entra lá o Otis, e aí o público começa a ficar cada vez mais animado, porque, querendo ou não, o Heavy Machinery virou uma dupla popular, né? Popular pelo estilo palhaço, popular pelo estilo bobalhão. Mas assim, se você pegar um histórico, principalmente mais recente da WWE, você vai ver que vários caras que foram palhações foram muito populares, né? Você teve o Santino Marella, que teve gente torcendo pra ele ganhar a Elimination Chamber, torcendo pra ele ganhar a Royal Rumble, o que eu achava ridículo naquela época, ele só chegar perto de vencer, porque as pessoas não conseguem diferenciar humor de coisa séria, né? Tem coisa que é pra ter graça, mas tem coisa que, né, tem limite. E o cara chegou perto de ganhar, tá ligado? Eu lembro que o pessoal ficou bolado do Daniel Bryan ganhar o Elimination Chamber e não o Santino Marella. Olha a mentalidade naquela época, começo da década passada. Aí, você tem o Zack Ryder também, que tinha um personagem meio engraçadinho e o pessoal torcia. Aí teve o Heath Slater. Aí teve o Damien Sandow. Tinha gente que falava que o Damien Sandow podia ser top guy, cara. Olha a mentalidade. Elias aí também, por ser engraçadão. E você tem o R-Truth também, que apesar que eu acho que o R-Truth sempre foi equilibrado, sempre foi moderado, nunca se envolveu com coisas mais importantes do que deveria, desde que se tornou um personagem cômico. E aí, agora você tem, claro, aí também os gordões do bife que caem nessa onda aí, a galera querer torcer a todo custo porque são engraçadões, né? Então vivemos na geração da graça, e é isso. O próprio New Day dá pra ser incluído nisso, só que o New Day tem uma qualidade fora do comum, né? Então não dá pra dizer que é só por causa da graça. O fato é que eles entraram e aí saíram passando por cima de todo mundo ali, esmagando geral ali com as barrigonas dele ali pra todo lado. Conseguiram eliminar, inclusive, ali o Lucha House, como já era de se esperar. Então, a primeira tag eliminada da luta, né? E aí, então, seguindo a luta, os caras estavam dominando. E faltava ali, então, eles irem pra cima ali do do Robert Roode e do Ziggler, que ainda não tinham sido soltos da câmera, né? E aí tava todo mundo caidão lá no chão, só faltava ali os Ziggler Woods saírem, e os Ziggler Woods não queriam sair ali da câmera, estavam tentando evitar, até que finalmente apareceu o Miz e o Morrison pra atacar ali o Tucker e o Otis, e aí virou complô ali, cada um teve que lutar contra dois, ficou complicado, mas a luta seguiu, né? A luta seguiu, o Heavy Machine mesmo assim tava começando a se dar bem, o Tucker chegou a derrubar ali o Ziggler, que tinha fugido do Otis, subiu lá em cima porque pensou que o Otis não ia conseguir subir, não conseguiu, mas o Tucker conseguiu, e ainda depois deu um mortal lá de cima, caindo em cima de geral, um belo spot ali também. O Tucker já tinha dado mortais já em outra luta. O Tucker é muito bom em ringue, tá? Ele é um cara interessante, um cara com potencial. E inclusive eu não acho que ele seja cômico, não. Na verdade, né, nessa dupla aí, o Otis que é o engraçadão, né? Eu não vejo o Tucker fazendo tanta graça. Eu acho que inclusive ele combinaria melhor numa dupla mais séria, até pelo talento que ele tem. E aí, o Otis então ele ficou balançando a barriga, e felizão, e vou ganhar. E aí o Ziggler fica ali meio que perto da câmera ali do Elimination Chamber.
O Otis vai pra cima dele com tudo pra quebrar o Ziggler. Só que o Ziggler desvia, o Otis acaba trombando ali na câmera e quebra e acaba caindo pro lado de fora. Nesse momento, eu lembrei de uma análise geral que eu fiz do Elimination Chamber quando mudou pra essa nova jaula, né? Essa jaula mais moderna. E eu não lembro que ano que foi. Foi 2017 ou 2018 que isso aconteceu? Eu não tô me lembrando agora. Ou foi... eu acho que foi 2017. Que foi quando o Bray Wyatt ganhou o Mundial. Eu acho que foi 2017. Então, 3 anos atrás eu falei, cara, essa nova jaula do Elimination Chamber, ela permite que em algum dia dê pra rolar um spot onde algum adversário caia pra fora dela. Eu imaginava, tipo, alguém vindo dando um spear, aí cai nos dois, no caso, né? E não o cara desviando e passando reto. Mas foi algo parecido ali. O Otis cai pro lado de fora, fica sem condições de luta. Aí então o Tucker sozinho tentou ainda ir pra cima ali do Ziggler e do Rude. E você vê que ele vende muito bem sozinho, né? Mesmo sozinho ele consegue realmente ir pra cima dos caras. Ele é muito mais sério, né? Pra mim não combina os dois juntos, sabe? Só juntaram os dois porque era dois gordos. Mas tipo, ele não tem nada a ver com o Otis. Ele é outra pegada. E aí foi pra cima, tal, parecia que ia dar certo. Só que aí, claro, sozinho não funcionou. Acabou levando ali super chute, acabou levando ali o glorioso DDT. E o Ziggler e o Rude conseguiram eliminar ali o Heavy Machinery. O Heavy Machinery ali saiu todo tristão. O Ziggler e o Rude debochando ali, né? Dando tchauzinho. O público na arena muito bravo. Só que aí então o público comemorou depois, porque foi lá o New Day, fez um complô ali e acertou ali o Ziggler e o Rude, né? Fizeram o Drop Paradise e Big End. O Jimmy J. Uso fizeram esse complôzinho, subiu lá em cima da jaula. Fizeram lá o Splash e aí então eliminaram o Ziggler e o Bobby Roode, né? Eu fiquei até contente com essa eliminação, tanto do Heavy Machinery como do Ziggler e do Roode, porque significa que na WrestleMania não vão estragar a divisão de duplas para fazer uma historiazinha ali de romance, comédia, né? De comédia romântica, no caso. Porque se uma dessas duplas ganha, provavelmente iam fazer algo parecido ali, de essas duplas lutarem lá, e a Mandy Rose envolvida e tal. E hoje nós temos uma divisão de duplas do SmackDown com muito potencial, não dá pra ser estragada com essas historinhas bobas, né? Então, eu achei legal, né? Aí sobraram lá as 3 principais mesmo, como já era de se esperar. E rolou complô, né? Rolou complô. New Day e o Jimmy J. Uso se unindo ali pra enfrentar o Miz e o Morrison. A dupla ali ficou sozinha praticamente. Só que eles foram muito espertos, né? Eles foram muito ligeiros. Teve um momento que o Kofi, por exemplo, tentou fazer lá um salto lá de cima. Ele errou o salto e com isso o Morrison aproveitou junto com o Miz ali para fazer um pinfall em cima do Kofi. Os dois juntos ali fazendo pressão e conseguiram eliminar o New Day. Sobrando ali o Jimmy e o Jey Uso. E aí na hora eu pensei, putz, eu tô achando que os Usos vão acabar levando essa, porque agora não tem como ser esperto contra eles, né? Mas não, né? Acabou ali então que eles seguiram aí na luta, o Miz chegou a fazer finalizador, os Usos acabaram resistindo, chegou a fazer o figurei ali e depois, enquanto ele fazia a chave de perna, o Morrison ainda fez o finisher em cima do Uso e aí o outro veio e evitou que ganhasse e caraca, tava uma luta bastante equilibrada e aí no final foi bem engraçado, né, porque o Miz e o Morrison ali fizeram uma bela combinação, os dois fizeram ali uma contagem onde o Miz colocou o pé na terceira corda, o Morrison ainda segurou a perna do Uso ali e ainda colocou o corpo em cima dele. Foi um pinfall maluco ali para tentar ganhar, o juizão não viu o pé na corda e aí acabou então que eles venceram o combate dessa forma na malandragem e se mantiveram como campeões de dupla do SmackDown. Que bom, né? Que legal, porque quando eles receberam esse desafio parecia que ia ser um suicídio ali pra eles, né? E aceitar. Parecia que eles não iam dar conta, parecia que eles iam acabar perdendo o título rapidamente. Mas não, né? Conseguiram passar por um desafio incrível aí no Elimination Chamber. O que é bom pra dar uma moral pra eles, porque os Usos já têm moral suficiente. O New Day tem moral suficiente. Agora o Miz e o Morrison, eles precisam de moral agora que eles viraram campeões e voltaram com essa dupla. Então, o melhor resultado seria esse mesmo, né? Pra consolidar a dupla deles definitivamente pro resto do ano. Agora chegou na WrestleMania provavelmente como campeões. Dá pra fazer um combate entre eles, entre o Jimmy J. Uso e entre o New Day, cara. As 3 principais dá pra sim lutarem na WrestleMania ali.
algum combate, quem sabe até de escadas ou outra coisa, mas eu acho que as 3 principais tem que estar, né, o WrestleMania lutando por esse título, as 3 principais. Se quiser incluir mais alguma, sei lá, Ziggler, Rude, quiser incluir Lucha House, né, aí ok, mas eu colocaria essas 3 pelo menos, né. Bom, um bom Elimination Chamber, né, um Elimination Chamber muito interessante das duplas, foi bom pra dar uma moral pra todas elas. Aí na sequência a gente foi para um combate lá do AJ Styles contra o Aleister Black. Um combate sem desclassificação, diga-se de passagem. Quando eu li essa estipulação, que eu não sabia que essa estipulação, fui ver depois. Eu falei, cara, só existe essa estipulação pro Undertaker interferir, porque não faz sentido, sabe? Não foi uma rivalidade que teve esse tom a nível de os caras irem pro pay-per-view se enfrentar ali sem desclassificação, com utilização de objetos, sabe? Não teve esse tom na rivalidade. Ela começou faz pouco tempo e não tem esse ódio todo. Eu sempre defendo que, pô, se você vai fazer uma luta, né, com uma estipulação especial, que tenha sentido ela ter essa estipulação, sabe? Não do nada. Que os caras realmente tenham um ódio ali entre eles, que durante a rivalidade eles tenham realmente utilizado objetos um no outro ali, né? Agora, do nada, assim, sem desqualificação, eu falei, cara, é só pra justificar o Undertaker interferir. E foi basicamente isso, né? Mas a luta foi boa. A luta foi muito boa, foi muito equilibrada. Novamente, eu não entendi a crowd, porque a crowd, em muitos momentos dessa luta, ficou caladona, ficou parada. Sinceramente, não teve o menor sentido isso. É uma coisa que, inclusive, é comum, cara. Se você pegar o reinado do título mundial do AJ Styles, o último que ele teve, desde lá, algumas lutas do AJ Styles, o público realmente fica morto. Eu não sei porquê. Porque não é ruim a luta, é boa a luta. Mas eu não entendo por que eles fazem isso, né? Será que eles estão prestando muita atenção ali? E não tem tempo pra gritar, pra falar? Eu não consigo entender mesmo, né? Mas é uma característica que eu venho observando já. Se você for pegar pra assistir as lutas lá atrás também, vocês vão ver isso, né? Mas o fato é que a luta foi muito interessante. Teve um momento que chamou muita atenção, que foi quando o AJ Styles quase fez um Tombstone Pile Drive pra cima do Aleister Black, né? O Aleister Black, ele por pouco não leva o golpe do Undertaker, e o AJ Styles ali debochado ainda e tal, fazendo graça. Mas, né, depois ali de vários equilíbrios, o Aleister Black ter quebrado o AJ Styles na mesa, aí o The Club teve que apelar, teve que invadir ali o ringue quando o Black ia fazer um Black Mass ali no AJ Styles. O Aleister Black até conseguiu bater nos 3, só que aí depois ali não teve jeito, os 3 foram todos de uma vez ali. E foi engraçado porque o Luke Gallows era pra dar um soco no Aleister Black, mas acabou acertando um monte de soco no Karl Anderson, porque o Karl Anderson ficou na frente ali, né? Deu pra ver o Karl Anderson levando um monte de socão na cabeça. E, enfim. E aí ele tava segurando ali, o The Club tava segurando já o Aleister Black pro AJ Styles fazer uma cotovelada fenomenal nele. Mas, de repente, apagam as luzes, tocam os sinos. E quando volta, o Undertaker tava ali, então, enforcando o Luke Gallows e o Karl Anderson. O AJ Styles tenta pular nele, ele pega o AJ Styles, faz um chokeslam ali pra cima do AJ Styles, né? E nisso sai rapidamente ali, então. Quando volta, o Aleister Black tá no ringue, levanta, espera o AJ Styles levantar, faz um Black Mass e ganha o combate, né? Gostei demais, cara, foi muito bem construído isso. Primeiro que a derrota que o Aleister Black teve no último Raw, eu ainda falei com vocês, eu não achei ruim. Primeiro que ele não levou contagem de um jobber, levou contagem do AJ Styles, só isso, tá? Só isso, entre aspas. Então, e ainda a maneira lá que foi completamente roubada, enfrentando 3 ali, não conta nem como uma derrota. E agora ele consegue vencer o AJ Styles também, sabe? Então, saiu credível no fim das contas. Foi com a ajuda do Undertaker, mas se o The Club não interfere, poderia já ter ganhado o AJ Styles antes. Então ficou legal pro AJ Styles, ficou legal pro Aleister Black. E agora deve começar definitivamente a rivalidade do AJ Styles contra o Undertaker nesses próximos shows semanais aí. E os dois devem confirmar uma luta para WrestleMania. Não sei se vai ter alguma estipulação especial para essa luta, se vai ser uma luta normal. Mas veremos, né? Veremos como eles vão conseguir trabalhar um contra o outro. Eu tô muito curioso para ver o que vai sair, cara. De novo, inclusive, falaram que não gostaram do chokeslam que o Undertaker fez, né? Eu não cheguei a reparar direito como foi esse chokeslam. Mas muita gente disse que não gostou e tá preocupado com a luta dele contra o AJ Styles na WrestleMania. Pode ser uma grande decepção também, né? Isso não dá pra negar. Agora, a questão é, o que fará o Aleister Black pra WrestleMania, né? Porque ele tá bem promovido aí.
Mas será que vai ter luta pra ele? Será que ele vai disputar algum título? Será que ele vai acabar parando no Under the Giant? Aí fica complicado pensar o que vai fazer o Aleister Black para essa WrestleMania, né? Mas tem muito potencial ali, né? Cada vez mais vai demonstrando isso. Bom, depois a gente foi para a disputa do título de duplas do Raw ali, o Messias Seth Rollins junto com o Murphy, acompanhado ali do AOP, enfrentando o Street Profits ali, então. E, cara, eu não gostei muito dessa luta, achei uma luta meio... a mesma coisa de sempre, o público ainda tava morto pra caramba, então eu nem fiquei prestando atenção depois de um momento lá, né? O AOP tinha interferido como já era se esperar, ver os Viking Raiders ali pra expulsar eles, então tipo a mesma coisinha, né? Até as interferências ali e os Viking Raiders vindo, a mesma coisa. E aí então, depois o que mais chamou a atenção foi o Kevin Owens vindo lá do público, vindo lá da plateia, com uma pipoquinha na mão, a lá Dean Ambrose, né? A lá Dean Ambrose, pipoquinha, felizão ali, debochado. Aí o Seth Rollins apareceu na frente dele, ele tacou pipoca no Seth Rollins. O Seth Rollins ali foi amassado pelo os caras aí do Street Profits. Dentro do ringue eles aproveitaram lá para pegar o Murphy e finalizarem o Murphy. E aí ganharam e se mantiveram como campeões de duplas. Na sequência o Seth Rollins levantou-se no ringue. O Kevin Owens fez um stunner nele e depois ainda jogou uma pipoca lá em cima do Murphy do lado de fora, né? É isso. Então, até a interferência do Kevin Owens foi quase parecida com o que ele teve nos últimos shows lá, que o Street Profits ganhou o título. A diferença é que agora ele interferiu ali mais na pipoquinha mesmo. E é quase certo, né? Kevin Owens e Seth Rollins contra... Kevin Owens e Seth Rollins, né? Eu acho que aquela ideia de times lá não vai rolar na WrestleMania, não. Vai ser só ele e o Kevin Owens mesmo, com alguma estipulação bem especial. O Seth Rollins falou de crucificar o Kevin Owens, algo assim. Olha, o Seth Rollins tá começando a ser humilhado demais. Eu tô começando a achar que ele vai ganhar em mais uma WrestleMania, né? Se eu não me engano, já seria a 7ª. Ele perdeu uma e ganhou em 7. Só que ainda naquele perdeu, ele ganhou. Ele perdeu e na mesma noite ganhou ainda, que foi na 31, né? Então, tipo, ele praticamente ganhou em todas que participou. Todas que ele participou, ele ganhou. Será mais uma vitória pra ele? Não sei não, cara. Mas é possível. E vamos ver a estipulação. Eu não acho que a WWE seria corajosa de fazer o Kevin Owens ser crucificado depois de uma luta ou durante uma luta, sabe? Tipo, o Seth Rollins foi lá e conseguir amarrar o Kevin Owens mesmo. Eu acharia demais, eu acharia legal, daria uma moral incrível pra essa gimmick do Seth Rollins, uma repercussão grande também, e aí ele poderia fazer novas vítimas durante o ano, mas eu não acho que isso vai rolar não, acho que não rola isso não. Então é esperar pra ver, né? Bom, a gente depois teve lá também a disputa do título intercontinental de Braun Strowman contra Sami Zayn, Nakamura e Cesaro, uma handicap, né? Uma handicap match ali. A luta também foi normalzona, não teve nada demais. Eu esperava que ia rolar o Braun Strowman sendo derrotado mesmo, né? Eu só torcia para que o Sami Zayn fosse o cara a finalizar. Ou talvez o Cesaro, mas de preferência o Sami Zayn ali, só para ter uma graça, né? Porque de resto tava na cara que o Braun Strowman ia acabar sendo derrotado. Porque o Braun Strowman não tá over igual ele já esteve, então é difícil ele ganhar de 3 adversários. Ainda mais que a WWE não trata o Nakamura como um jobber. A WWE trata ele como um mid-card, trata o Cesaro como um mid-card quase low-card e o Sami Zayn é café com leite. Então 3 desses contra um Strowman que não é main event, não é over igual já foi, tá num mid-card ali um pouquinho acima, ele ia acabar perdendo e perdeu mesmo. Acabou levando um combo ali. Os caras fizeram aquele golpe finalizador triplo ali de levantar o Braun Strowman e o Sami Zayn fazer um Halova Kick. O Strowman caiu, o Sami Zayn foi pra contar e o juizão contou 1, 2 e 3 e Sami Zayn conquistou o título intercontinental. Inacreditável, cara. Inacreditável porque acho que muitos pensavam que talvez se o Strowman fosse perder seria pra Nakamura de novo, né? Nem no Cesaro confiavam muito, mas o Sami Zayn ganhou, o manager ganhou. Ele nem lutou direito, né? Ele nem fez golpes direito durante a luta. Ele basicamente só tava fugindo mesmo, né? Parecendo que nem é um superstar. O que é ridículo, porque ele é muito bom. É o melhor desses 3 aí pra mim.
E pra quem não se recorda, lembrem-se das rivalidades que ele teve com o Kevin Owens, cara. Lembrem-se dos tempos dele no NXT. É que essa gimmick estragou tanto ele que muita gente esquece que o Sami Zayn é bom, que o Sami Zayn é talentoso, o Sami Zayn é muito bom, né? E aí, quem diria que finalmente ele ia ganhar o título dessa maneira? Porque desde que ele chegou na WWE lá, no main roster, o pessoal sempre falando, putz, eu achava que o Sami Zayn ia ser o novo Daniel Bryan. Mas ele nunca ganha título, né? Todo mundo já ganhou título, menos o Sami Zayn. Aí, ó, finalmente o Sami Zayn ganhou. Ganhou do jeito mais improvável possível. Sendo o heel ali, manager, nem lutando direito, finalizando o Braun Strowman. Numa Range Cap, mas ganhou. Campeão Sami Zayn, quem diria? Legal, cara, legal. Ele tem muito talento, né? Eu queria que fosse isso mesmo, se fosse pro Strowman perder. Que fosse o Sami Zayn ganhando. A maldição do número 14 no Royal Rumble, ela existe, vocês muitas vezes não acreditam, mas ela existe e mais uma vez se confirma aí com essa derrota do Braun Strowman, né? E o Sami Zayn é o novo campeão. Agora a questão é, o que farão com esse título na WrestleMania e nas mãos do Sami Zayn? O que farão? Eu não tenho ideia, mas tá bom, pelo menos já está no currículo já do Sami, né? Bom, aí depois... nós tivemos lá o evento principal, o Elimination Chamber Match feminino para decidir a desafiante de Becky Lynch pelo título feminino do Raw, né? O combate que, né, se eles cancelaram o Elimination Chamber lá porque já tava na cara que o Roman Reigns ia vencer, então por que não cancelaram esse que tava mais na cara ainda que a Shayna Baszler ia vencer, né? Não faz o menor sentido essa lógica, mas rolou lá e foi completamente tudo que já se esperava. Principalmente quem assiste podcast aqui do canal, porque eu ainda avisei que ia rolar da Shayna Baszler eliminar todas as adversárias, e que a Asuka ia ser a que mais ia dar trabalho, mas também ia ser eliminada. E foi isso, né? Tipo, entrou lá todas, a maioria ali é jobber, diga-se de passagem, mesmo que você goste mais de uma ou outra, mesmo que você torça mais pra uma ou pra outra, por mais que você enxergue o potencial em alguma ou outra ali, por exemplo, Liv Morgan, né? Ou Ruby Riott. Todas ali hoje têm status de uma jobberzinha ali, né? A Asuka um pouquinho menos, mas não nem se compara ao que foi a Asuka lá em Invicta, que chegou na WWE Main Roster, que esteve na NXT dominando. E aí, foi isso o combate, cara. Não vou nem detalhar tudo. Ela eliminou, a Shayna Baszler quando entrou lá na vez, ela eliminou a Sarah Logan, eliminou a Ruby Riott, eliminou a Natália, a Liv Morgan entrou como a da vez, ela eliminou a Liv Morgan de um jeito ali bem humilhante, inclusive. E depois a Asuka entrou, até deu um pouquinho mais de trabalho, colocou a Shayna Baszler para suar, mas a Shayna Baszler também conseguiu eliminá-la e ganhou a luta ali, eliminando todas as participantes. A Becky Lynch assistindo pela TV e terminou o Elimination Chamber dessa maneira, né? Nenhuma novidade. E é isso, cara. Muita gente até ficou triste, né? Que, pô, tava sendo Elimination Chamber até surpreendente, mas aí rola isso no final. Não adianta, o main event dos shows, né? Dos pay-per-views também, sempre ali acaba ou salvando, fazendo muita gente ter uma impressão ótima de um show que às vezes foi ruim, ou atrapalhando, né? Ou atrapalhando. O main event é main event, cara, não adianta. Mas é isso, Becky contra a Shayna Baszler, confirmaram que já estava acontecendo, né? Elas já estavam rivalizando antes do resultado. E cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, não tem como dar Becky Lynch na WrestleMania. Porque é o seguinte, ela já zerou o roster da WWE, ela já ganhou de todas da WWE. Ela só não ganhou da Shayna Baszler que chegou agora. E se a Shayna Baszler tá ficando over o suficiente pra estar no mesmo patamar que a Becky, que aí que tá, né? Ela tá ficando over por quê? Porque a Becky tá over também. Então, pra estar num patamar de fazer frente com a Becky, as duas tem que estar super over, tem que estar mega over. E então é aí que tá, se ela tá chegando nesse nível de Becky Lynch pra poder fazer um combate parelho com a Becky, então tem que ser para vencer. Porque se for pra ela perder, acabou. Acabou, a Becky não vai ter mais adversário. A Ronda não vai voltar esse ano pelo que estão falando. Então, vai ser quem que ela vai enfrentar? Já vai ter vencido todas. Aí o pessoal falou, ah não, mas tem gente lá do NXT. Não, não tem gente do NXT. Acabou. As que estão no NXT hoje lá, a Rhea Ripley e tal, não vão ir pro main roster agora. Que seria talvez a mais over até por ter vencido a Shayna e tal. Ela não vai pro main roster agora. E se ela perde pra Charlotte, por exemplo, a Rhea Ripley na WrestleMania? Você imagina. Então, tipo, a Charlotte que perde pra Becky ganhou da Rhea Ripley. Então como que a Rhea Ripley vai ganhar da Becky? Sabe, é o que eu tô querendo dizer.
tem que dar Shayna Baszler, cara. Tem que dar Shayna Baszler porque aí pelo menos vai existir uma divisão feminina, sabe? Então, beleza, a Shayna Baszler ganhou da Becky, mas a Shayna Baszler pode perder pra uma Charlotte. A Shayna Baszler pode perder em alguma revanche pra Asuka quando for individualmente só as duas. Ela pode perder pra uma Sasha Banks num dia que a Sasha estiver inspirada, sabe? A Shayna Baszler não enfrentou ainda todas as superestrelas ali da WWE ali no main roster. Então, ela ganhando pelo menos tem a possibilidade de ela perder pra alguma outra. A Becky não. A Becky já passou por todas. Então, se ela passa pela Shayna, acabou. Acabou. Só se, sei lá, ela enfrentasse a Charlotte de novo. E aí, dessa vez, a Charlotte vinha mais motivada e ganhava. Mas ia vender errado ainda por cima, né? Ia vender bem errado essa ideia. Então, é isso, cara. Depois de tudo isso, se for pra Shayna Baszler perder, não vai ter o menor sentido. Não vai ter sentido, cara. Não vai ter sentido mesmo. Mas eu não duvido. Na verdade, se ela passa dessa WrestleMania, pra mim ela vai até a próxima. Anota o que eu tô falando. Se a Becky Lynch passar da WrestleMania 36 como campeã, ela vai até a 37. Ela vai até a 37. Acho que, sei lá, a Ronda volta lá ano que vem. E aí elas lutam as lutas. Mas ela vai até a 37. Vai acontecer igual aconteceu com o CM Punk. Ela vai varar ali com o título, tá ligado? É só isso que eu consigo enxergar. Mas é isso aí, comenta o que vocês acharam, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui!